Bom dia para você que está ligado no grupo Lente Digital de Comunicação. Eu sou a Hannah Teixeira e hoje eu vim aqui nessa manhã de sexta-feira conversar com você sobre um assunto muito sério. Um assunto que vem acometendo a preocupação dos nossos familiares, dos nossos amigos e que está em expansão no mundo inteiro, né? Que é sobre o coronavírus. E hoje, para falar sobre o coronavírus, a Lente Digital veio trazer um enfermeiro, uma pessoa graduada em enfermagem, pela Universidade Estadual do Ceará, que trabalhou na UTI do Hospital das Clínicas, em comissões de controle de infecções hospitalares. E também na rede de hospitais Sara Kubitschek, o Eduardo Pereira. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. É um prazer ter você aqui com nós. Que estejam atentos aí nessas medidas de precaução e prevenção, nesse momento tão sensível. Realmente, o momento é de cuidados, é de prevenção. Tanto é que hoje nós estamos gravando o programa sem microfone nas mãos, com a certa distância, para evitar qualquer tipo de contato, de contágio com as pessoas que estão alheias do nosso, principalmente do nosso convívio social. Normalmente, quando a gente está dentro de casa, a gente convive com o pai, com a mãe, né? Que realmente a gente precisa estar próximo, mas as pessoas alheias, externas, a gente realmente precisa manter um cuidado a mais, não é? Exatamente. Eu já na minha casa, com a minha família, os meus demais familiares, já estabelecemos as quarentenas desde segunda-feira, certo? A gente até ajudou aqui a montar o estúdio aqui no hall da minha casa, para que a gente tenha uma distância mínima de 1,5 m. Nós estamos assintomáticos, a gente vai falar aqui dos sintomas e tudo. A gente se precaviu, já lavou bem as mãos com água e sabão, já passou álcool gel. Não estamos usando microfone, porque o microfone também é uma fonte de transmissão. A gente pede desculpa se tiver alguma deficiência de áudio, de imagem. A gente está no canto arejado, ventilado, a uma distância mínima de 1,5 m. A gente se cumprimentou de longe e isso já serve para a gente começar a nossa conversa aqui. Isso. Hoje o formato da Lente Digital é bem diferente. É necessário. Nós do Grupo Lente Digital gostamos sempre do contato com o público, nós gostamos sempre de estar próximo, de estar perto, né? A gente tem sempre aquele abraço carinhoso com os nossos convidados, aquela atenção, mas hoje realmente a gente precisa tomar as medidas preventivas para que evite um mal pior, um problema de saúde para quem esteja participando também, para que a gente possa continuar firme e forte fazendo a cobertura aqui de tudo que está acontecendo para você que está em casa nos acompanhando. Campeão. Eduardo, para a gente começar aqui a nossa live, eu gostaria só que tu falasse um pouquinho para a gente qual é a origem do coronavírus. Bem, a origem do Covid-19, conhecido popularmente como coronavírus, ele tem origem asiática, né? Os dados e os estudos confirmam que veio realmente a surgir na China, né? Através de hospedeiros animais, ou seja, de acordo com as condições que são questionadas sanitárias daquele país, com as situações que a gente presenciou lá, a gente consegue identificar a origem e consegue também dizer que hoje o vírus já está tendo até um certo tipo de mutação e resistência. Ele tem se tornado bem mais resistente do que quando ele se originou, A né? gente também já está antecipando, a gente fez a pauta da entrevista, mas eu queria já alertar que o vírus já está tendo um aumento em superfícies não vivas, certo? O que são superfícies não vivas? Principalmente vidros, metais e não metais, superfícies que não possuem vida, ele está conseguindo ultrapassar as 48 e chegando até 72 horas. Algumas dúvidas, vão trazendo algumas dúvidas, até dos nossos seguidores que a gente vem conversando, acompanhando. Ouvimos, né? Porque notícias são muitas, né? As notícias, as fake news são muitas. Ouvimos dizer que o vírus ele é quase como uma partícula de gordura, onde ele se aloja em alguns lugares. Se você tiver contato, você pode se contaminar. Muito bem colocado. Vou aproveitar para comentar e responder a próxima pergunta. Quais são as maneiras mais eficazes de se livrar do vírus? Usando saponaço, usando popularmente água e sabão. Já existem alguns vídeos aí nas redes sociais de como ensinar a lavar bem as mãos. Realmente são um conhecimento pouco difundido, que fica muito na área de saúde, nos centros cirúrgicos, mas é lavar bem as mãos com água e sabão. A estrutura do vírus ela é composta basicamente por ribonucleicos, por gordura. Então o sabão ele realmente ajuda muito a desconfigurar, né, essa cadeia, essa estrutura molecular do vírus e assim combater e a prevenir mais a doença. Inclusive aqui na cidade de Fortaleza, porque nós temos seguidores também em todo o Brasil e no mundo. Nós temos agora também uma pessoa que está nos acompanhando da Itália, que está mandando notícias de lá, como é que está sendo a quarentena, né? E
E aqui em Fortaleza, para você que está nos assistindo, a prefeitura tem tomando medidas, onde ela anda lavando os ônibus de Fortaleza com água e sabão. Basicamente, água e sabão. Para evitar a proliferação do vírus entre as pessoas que realmente precisam se locomover para ir trabalhar. Tem muitas empresas que ainda não pararam, algumas estão trabalhando em ritmo de rodízio de funcionários, né, para reduzir ali o convívio dos seus funcionários e diminuir a propagação, mas algumas empresas realmente ainda não pararam aqui em Fortaleza. E a prefeitura, eu até parabenizo a prefeitura pela atitude de estar fazendo essa limpeza nos ônibus, porque nós sabemos que a população de Fortaleza depende muito do transporte público, principalmente quem trabalha. As coisas estão acontecendo muito rápido, mas de antemão a gente reforça os parabéns principalmente ao governo do estado. O governador ontem ele foi muito precavido, já em pleno feriado, ontem por volta das 18 horas ele decretou, através de um decreto, o governo do estado do Ceará, com apoio do Tribunal de Justiça, da Procuradoria-Geral do Estado, do secretário de Saúde, Dr. Cabeto, foi decretado, pelo menos nos próximos 10 dias, ou seja, até o dia 29 desse mês, que estabelecimentos que não sejam de primeira necessidade ou de necessidades básicas estejam fechados. E esse fechamento, pessoal, a gente sabe que causa um grande prejuízo econômico, mas é necessário. Então, o que a gente pede à população? Fiquem nas suas casas, cuidem dos seus idosos e evitem transporte público. O transporte público, com todo cuidado, é das principais vias de transmissão, porque ele aglomera pessoas no ambiente fechado. A gente ainda está numa fase de quadra chuvosa, então o ideal é que isso seja realmente evitado. Hoje nos terminais ainda tinha um monte de gente, uma quantidade considerável de pessoas, porque a medida foi feita ontem, mas a frase do dia é: fiquem tranquilos em casa e com suas famílias, mantenham a tranquilidade. Essas medidas que estão sendo tomadas são medidas fortes, mas que são bem antecipadas. Então a gente está muito otimista que nos próximos dias a gente seja exemplo e esteja controlando isso aqui na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Mas para controlar a gente tem que prevenir. É importante lembrar sempre, prevenir. Eduardo, quais são os principais sintomas da coronavírus? Porque sabemos que o coronavírus é um tipo de gripe. Qual é o principal sintoma e a diferença da gripe comum? O Covid-19 é um vírus de alto poder de transmissibilidade, agora mais resistente ainda e com alto poder de mutação, certo? Esse vírus, como toda gripe, ele precisa, primeiramente, identificar febre, se tem febre, se tem dor no corpo ou cefaleia e principalmente dispneia, que é a falta de ar. Quando a gente identifica febre, coriza, tosse seca, a tosse seca é bastante característica do Covid-19. Até aí você pode ter alguns sintomas, mas você não apresenta gravidade. A gente vai ter que ter esse cuidado, porque senão a gente vai ter uma superlotação, vai ter um déficit de dimensionamento e não vai ter estrutura para atender todo mundo. Então, o cuidado principal: você pode ter um resfriado, existem ainda muitos casos que a gente também não pode desconsiderar, que é uma gravidade, o H1N1, então a gente tem que ter cuidado e diferenciar. O principal são duas coisas: tosse seca, constante, e se você sente cansaço sem motivo aparente, você puxa o ar com inspiração, segura por 10 segundos, se você não consegue, está desfalecimento, se está com um cansaço intenso, isso é uma coisa que vai estar considerada como grave, você tem que solicitar ajuda médica. Nós sabemos que o vírus ele é um vírus de gripe, só que ele tem uma potência muito forte e ele atinge principalmente as vias aéreas. Em qual momento a pessoa que percebe ter algum sintoma da gripe pode procurar o hospital? A partir do momento que você se considera suspeito, você vai solicitar primeiramente, antes de procurar um atendimento médico, um exame. Nós temos o laboratório central, o LACEN, da Secretaria de Saúde do Estado, da CESA. Nós temos laboratórios particulares e alguns postos que vão estar coletando esse material. Para se dirigir a uma unidade de saúde, seja uma UPA, um hospital público de atendimento secundário ou terciário, somente em casos confirmados ou pacientes graves. Isso é importante, porque pode estar dando aí um caos no sistema de saúde. Vamos dar o exemplo de hospitais que não são referência, exemplo em JF, foram dadas algumas altas antecipadas em pacientes menos complexos. A emergência está totalmente preparada, mesmo que o hospital não seja referência, ele está, mas em alguns hospitais de referência, como no Hospital São José, de doenças infecciosas, a coisa lá já está bem complexa. É importante a gente evitar de ir até os hospitais, até mesmo para evitar um contágio desnecessário. De repente você está com uma gripe comum, você está com resfriado, você está
algo que você pode tratar em casa, não tão grave, e de repente você vai até um hospital e acaba realmente se contagiando com o ambiente hospitalar. Perfeitamente. O que é que a gente orienta, né? A partir do momento que você tem algum risco e sai de casa, a gente agora passa para o que a gente pode proteger, né? O uso de máscara. Pode ser uma máscara cirúrgica, uma máscara chamada PFF2 também, que é a famosa N95 de pato. Se você veio do exterior, se você veio de locais que tem um surto agudo, se você precisa sair de casa, você precisa se proteger e mais ainda, proteger o seu próximo, proteger a sua comunidade local. Então o uso de máscara é para quem está com suspeita e para quem precisa iminentemente se proteger. Então não é para toda a população estar comprando, estocando. Nós estamos já com uma deficiência gravíssima, vários locais não possuem mais máscara para vender, não possuem mais álcool gel. Então assim, em primeiro lugar, usar água e sabão. O álcool gel, ele é feito para locais que não é fácil lavar com água e sabão, para você ter dentro da sua bolsa, para você usar no seu carro, no seu veículo. É importante, mas o principal é o uso de água e sabão. E as máscaras reforçantes, só para quem tem suspeita, para quem está contaminado e ou infectado e para quem tem que realmente se proteger. Quem é que deve se proteger e não sai de forma alguma de casa e que ainda pode, aí sim, não necessidade de usar máscaras? Pessoas que estão comprovadamente com doenças associadas, pessoas que possuem comorbidades, pessoas com hipertensão, diabetes, enfisema pulmonar, doenças pulmonares, baixo peso e idosos a partir de 60, principalmente acima de 65, 70 anos, estes devem ser o nosso principal cuidado. As pessoas têm possuem o maior grupo de risco e de maior letalidade. São os chamados grupo de risco, possuem comorbidades, doenças do coração, coronarianas, cardiovasculares, hipertensão, diabetes e alguma complicação pulmonar. Popularmente falando, é um vírus que ele vai agravar os sintomas de quem já tem esse tipo de doença. Cientificamente, no mundo todos os estudos estão comprovando que mais de 80% das pessoas que realmente, infelizmente, vieram a óbito, elas possuem uma ou duas mais comorbidades que se associaram e realmente causaram esse dano na nossa humanidade. O Marcelo está nos assistindo, está parabenizando a nossa live e está parabenizando por estarmos sempre à frente dos conhecimentos, né, ajudando a comunidade. Esse trabalho que nós desenvolvemos no Grupo Lente Digital, ele é um trabalho todo voltado para o social. A gente está trazendo aqui o Eduardo Pereira justamente para esclarecer as suas dúvidas. Marcelo, se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para perguntar aqui ao Eduardo. Ele é um cara super conhecedor da área da saúde, ele vai saber esclarecer e deixar você bem mais antenado. Campeão, a gente agradece demais, Ana, e a gente precisa também orientar as pessoas que essa doença ela veio principalmente através da transferência física, pessoas que viajaram para o exterior, pessoas que possuem um bom conhecimento e bom poder aquisitivo, mas que desconsideraram a gravidade. Então a gente espera que a Lente Digital, o grupo Olhar Digital, essa atitude da gente, a gente foi convidado, prontamente veio, num dia realmente que a gente está de quarentena, mas para ajudar as pessoas, porque imaginem só, quando atingir as camadas mais populares da população, a gente tem que estar preparado, prevenir, não pode desconsiderar. Eu quero aqui abrir também e alertar, fiquei muito triste ontem, dia de feriado, já com decreto-lei do Estado, bares, restaurantes, pessoas aproveitando o feriado, comendo caranguejo, isso é muito grave. Isso entristece muita gente. É hora de refletir, de ter consciência e olhar para o próximo. Esse é o momento de olhar o coletivo, né? De viver o coletivo. E a gente está fazendo a nossa parte aqui junto com o Olhar Digital. A Lente Digital. Isso aí. O Marcelo está perguntando. Eu sou de Blumenau, no sul do Brasil. Aqui é mais frio que o Ceará. Qual a diferença da resistência do vírus em superfícies? Nós sabemos que a variação de temperatura ela interfere na resistência do vírus e na sua longevidade, no prolongamento da sua ação. Isso não quer dizer que estados do Nordeste, por exemplo, como aqui no Nordeste do Brasil a temperatura é mais elevada, a gente vai estar plenamente protegido e bloqueado. Não vamos. Nos países mais frios, a tendência é, por conta dos resfriados, o próprio nome já diz, em locais de temperaturas mais baixas, as pessoas vão ficar mais vulneráveis, né? Quando você tem uma coriza de uma simples gripe, essa coriza vira meio de cultura para a proliferação de vírus, para a contaminação. É um espirro que você dá num ambiente de vidro, de metal, num objeto de uso comum, na fechadura de uma porta, no botão do elevador. Então a gente não pode desconsiderar. A gente pode tentar ver, né? Não é nada comprovado cientificamente, é se em locais menos frios a gente consegue controlar com maior eficiência, com a maior ajuda do clima, do ambiente, mas isso não quer dizer muita coisa. E para quem está no sul e no sudeste do país, tem que se preocupar
triplamente, porque os meses frios ainda estão por vir, junho, julho e agosto. Certo. Sobre o isolamento, quais são os cuidados que devemos tomar durante o isolamento e como deve ser esse isolamento? Perfeito. Pessoal, as medidas de isolamento, o ideal, na nossa prática hospitalar, é que o isolamento fosse individual. Na comunidade isso é praticamente impossível. Então a gente está pedindo isolamento das famílias. Eduardo, mas se eu pegar eu vou passar, mas você não passa para a comunidade. Em casos de pessoas que já têm a confirmação, existem dicas que a gente vai poder estar compartilhando aí com vocês, textos e apresentações científicas, onde você pode fazer o isolamento familiar no quarto, na suíte, no banheiro e tudo mais. Então o isolamento primário tem que ser das famílias, para que assim proteja a comunidade. E dentro de casa você pode fazer isolamento de familiares também, num quarto, no ambiente da casa, e pelo menos aí 7 a 14 dias até desaparecer os sintomas e diminuir drasticamente os níveis de transmissibilidade. Também evitar, em casa, ter os cuidados para evitar, para não ter outro tipo de doença, para não ser necessário deslocamento até um hospital. Perfeitamente. A gente precisa ter o cuidado da higiene, da limpeza, do preparo de alimentos, na cozinha, todas as áreas que a gente chama de áreas molhadas da casa, banheiro, cozinha e áreas de serviço, elas precisam ser bem limpas, ser borrifadas com álcool, com detergente, para assim diminuir cada vez mais esse risco domiciliar. Eduardo, como esse contágio, nós já sabemos que é o contato físico, mas eu sei que deve ter outras maneiras de se contagiar com a doença. Como ela é feita e como nós podemos prevenir? Você já falou sobre o álcool, mas Perfeito. Tem outras formas, Sobre a transmissibilidade, ela realmente é similar a de qualquer vírus da gripe, através de contato físico, aperto de mão, abraço, toque, superfícies não vivas que já tem esse vírus lá, e principalmente através da aproximação. Vocês perceberam, a gente está tomando as medidas aqui, a gente está numa distância de 1,5 metro, tá certo? Mesmo que não tenha sintomas, a gente perguntou, eu me declarei para a Hannah também passou para mim, que está com mais de uma semana que não tem nenhum gripe, um resfriado, nenhuma sintomatologia. Nos aeroportos internacionais está tendo controle, nos países do primeiro mundo, controle térmico. Então, assim, se você tem qualquer variação de temperatura normal no ser humano é de 36,8 a no máximo 37,5. 37,6, 37,7, você já pode ficar alerta, já pode se isolar mais ainda, já pode usar a máscara. Bacana. Quando a gente percebe que está com alguns sintomas, qual é o exame que devemos fazer para detectar o vírus e onde podemos fazer? Você vai identificar se tem temperatura elevada, acima de 37,5 graus, você vai ver se está tendo alguma coisa fisiológica no corpo, Muitas vezes, se você tem, por exemplo, diarreia, vômito, náusea, você já está indo para outro tipo de virose, isso é um descarte, mas também não é isolado, não é fato isolado. E você tem que fazer o exame. O exame de confirmação, muitas pessoas ficam nervosas, às vezes estão com a gripe, e vão ver que as instituições públicas, os profissionais de saúde, eles vão estar fazendo a anamnese, fazendo a triagem, e algumas pessoas não farão, porque também existe uma limitação desses testes. O mais importante é saber os principais sinais: tosse seca e dispneia, que é a falta de ar, associada à febre e coriza. No caso de confirmação do vírus, é importante lembrar que o paciente não pode receber visita, o paciente não pode ter contato com outras pessoas. Os profissionais de saúde que têm contato com o infectado, eles precisam também manter as medidas fazer uso de EPIs, com a menstruação individual, está totalmente paramentado, isso é um cuidado que tem que ter. E a gente também tem que entender, está acontecendo isso em alguns hospitais, o profissional tem que buscar os EPIs para atender. Isso às vezes causa um transtorno, irritabilidade, a gente tem que compreender. É uma coisa muito triste, mas está comprovado também a nível de outros países, é que praticamente mais de 20% dos infectados são médicos e profissionais de saúde. Existem países como na Itália e na China, que nas localidades, nas cidades, nos condados, 100% dos profissionais médicos foram infectados. Então a gente também tem que reconhecer, agradecer e evitar, aprender com os erros do que já aconteceu nas semanas anteriores. Então entender que o profissional está para ajudar, agradecer os policiais que estão fazendo um trabalho de fiscalização, fechando estabelecimentos, orientando. Até agora ninguém está precisando usar de última forma, então a gente tem que ter esse cuidado. Mas a gente precisa parabenizar e agradecer e torcer para que esses profissionais de saúde se mantenham aí na frente, cuidando dos que realmente precisam. Principalmente porque eles também têm um convívio com a família, também têm um lado social, eles precisam pensar muito no coletivo. E às vezes na rotina ali de trabalho, às vezes tem coisas que caem no hábito, no esquecimento. Então é importante a gente deixar aqui
o agradecimento às pessoas que trabalham na área da saúde, Eduardo. Também pedir que tenham atenção, tenham um pouco mais de cuidado, realmente é um momento de preocupação coletiva para poder proteger a si próprio, porque é uma pandemia, é um problema muito sério, o mundo inteiro está parando, o mundo inteiro está olhando e está sofrendo as consequências, né? Então, realmente é o momento da gente parar, colocar a mão na consciência e pensar no próximo, para pensar em si próprio também. A luta é incessante, né? A luta é constante e a gente não sabe o que está por vir. A gente tem que ter tranquilidade, serenidade, buscar informações corretas e verdadeiras para tentar conter e tentar anular. Por que eu digo isso? Respondendo uma pergunta dos amigos Neto, José Pessoa Neto e do Leandro Pessoa Mota. Eles estavam com dúvidas com relação à possibilidade de se adquirir novamente. A pessoa que adquiriu o coronavírus, se ele fica imune, se ele pode pegar um novo coronavírus, um novo Covid. Essa afirmação ela é correta, ela tem que ser cuidada. A pessoa pode sim ficar imune, mas como todo vírus da gripe, isso é importante relatar aqui, o vírus tem alto poder de mutação. Por que a gente tem vacina da gripe anualmente? Aquela vacina é feita com cepas, com antígenos, que mais incidiram naquela zona, e a gente tem a exemplo aí, a nova vacina já 2020 da gripe. Só que o importante é cuidar, tentar amenizar, né, os surtos, esse surto endêmico, né, ele tem que ser realmente revertido, porque no próximo ano, nas próximas estações, pode vir um vírus com uma mutação e com uma nova resistência. Então, assim como todo ano nós pegamos gripe, e muda a gripe, às vezes ela vem mais fraca, vem mais forte, os sintomas são mais intensos, menos intensos, ainda não está descartada a possibilidade de isso virar sazonal, ou seja, ter constância. Isso é só apenas um alerta. Com certeza as grandes potências mundiais, os grandes laboratórios, centros de estudos científicos estão desenvolvendo maneiras para tentar proibir que isso se alastre desse jeito. O coronavírus ele é um vírus que já tem outras versões dele, mais fracas, não tão fortes como o Covid-19, que inclusive anda rolando na internet um vídeo onde uma pessoa questiona o fato de na caderneta de vacinações do seu pet, do seu cachorro, tem uma vacinação contra o coronavírus. Mas o coronavírus, como já sabemos, ele tem outros não surgiu. Os primeiros casos foram de dezembro para janeiro, né? Dezembro de 2019 a janeiro de 2020, por casos confirmados e divulgados. Ninguém sabe o que foi ocultado, né? Na verdade, o Covid, ele, de origem animal, ele já existia, né? Assim como algumas dúvidas hoje para animais, pets, não está evidenciado nenhum risco para o seu cachorro, para o seu animal, para o seu gato. Realmente ele está atingindo a esfera dos humanos, né? O grupo dos humanos, então a gente tem que ter muito cuidado, mas não é uma coisa que surgiu repentinamente, não. Na verdade, foi um processo de mutação genética, né? Nós sabemos da estrutura de um vírus, a estrutura ribonucleica de proteína, que ela sofreu mutação, sofreu espessamento de cauda, né, na sua estrutura molecular, e aconteceu o que está acontecendo. Então, quem estava falando sobre tomar a vacinação do PET, esqueça essa ideia. É um absurdo, é um absurdo. Cuidado. É uma fake news. A internet é muito boa, mas a gente tem que pegar, né, e saber filtrar o que a gente está vendo aí. Eu nunca vi tamanha postagem de redes sociais e muito menos no WhatsApp. A gente tem que ter muito cuidado, filtrar e saber realmente um caminho correto para proteger nossas famílias. Eu queria permissão da Ana para fazer um breve resumo, agradecendo já a nossa entrevista. Principais sintomas: tosse seca, coriza, febre alta e falta de ar, que é a dispneia. Grupos principais de risco: nossos idosos. Evitem visitas, evitem contato, protejam e ajudem, certo? Está autorizado farmácias abertas, supermercados, os mantimentos estão estocados, os suportes, então assim, nada de desespero, nada de fazer super estocagem, não precisa nada disso, o momento é de tranquilidade. E por fim, aproveitem as coisas mais simples da vida, que são as mais valiosas. Aproveitem a família, aproveitem os pets, os filhos, as brincadeiras, as boas leituras e a boa informação. Eduardo, só para a gente fechar o nosso quadro de perguntas, tá? Infelizmente, a gente precisa tocar nesse assunto, que é a questão do óbito. Quando uma pessoa infectada chega ao óbito, quais são os procedimentos? O sepultamento é convencional? Perfeito. É enterrado, é cremado, tem velório? A gente também pesquisou sobre isso, tá certo? Nos países que possuem alta incidência, já está tendo um controle do número de pessoas nos velórios.
aquela pessoa ela é isolada, a pessoa que vem a óbito ela é isolada, o caixão pode ter fechamento comum, não precisa de vedação, mas os cuidados têm que ser colocados, né? Aí sim, para ir no velório, a orientação é que não toque, né, para não ter contato físico, use máscaras e um número reduzido realmente daqueles principais familiares. É um momento de dor, um momento muito triste, mas que os cuidados se multiplicam. Então, para velório, a gente orienta pouco número de pessoas, pouco tempo de permanência, as medidas, né, de isolamento da Secretaria de Saúde, das funerárias, de isolar e um fechamento comum. Nada demais, também não precisa extremismo, não precisa de nada de extremismo, mas tem que ter um cuidado completo, 100%. Muito obrigada, Eduardo, por estar esclarecendo as nossas dúvidas. São dúvidas, inclusive, que às vezes nós não temos o conhecimento da área da saúde e a gente se perde por muito pouco, né? Às vezes deixa de previne demais num lado, deixa de prevenir no outro por falta de conhecimento também. É uma doença nova, é uma gripe nova, como você falou, né? Começou aqui mais ou menos no período de dezembro. E é isso aí, a gente tem que se prevenir, tem que pensar na nossa família, na nossa saúde, porque se Deus quiser já essa epidemia, essa pandemia passa e a gente vai ter que conseguir a vida aí e continuar a nossa prevenção em relação a outras doenças, porque nós não podemos esquecer que nós ainda temos o problema da dengue aqui no Brasil. Esse período de chuva, por favor, todas as pessoas, tomem cuidado quem tiver quintal, com a limpeza dos seus quintais. Acúmulo de água. O acúmulo de água, garrafa PET, lixo, acúmulo de lixo, então pneus, todo mundo fazendo a sua parte, a gente vai conseguir aí ter um quadro melhor na saúde. Então agradeço aqui o Eduardo, a entrevista que ele veio nos oferecer aqui com tanta informação, com tanto conhecimento. A você que está nos assistindo, que está curtindo o Grupo Lente Digital de Comunicação, se você ainda não curtiu, vai lá, deixa o curtir, deixa o seu like, compartilha essa live para que outras pessoas também possam ter acesso à informação. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários aqui na live, nós vamos estar respondendo. E é isso aí. Eu sou a Hanna Teixeira com a imagem de Daniel Furtado. Agradeço demais na entrevista, certo? Fiquem atentos às novas notícias, tudo está mudando muito rápido. Um abraço para todos que estão nos acompanhando. Abraço e agradeço o Grupo Lente Digital, a toda a equipe. E um abraço para a família de vocês e para a minha família, para as minhas Marias e para a minha esposa. Um abraço a todos.